E hoje tem Mengão, queridão, hoje tem Flamengo e Atlético Goianiense. Vou trazer para você a provável escalação do Flamengo. Cara, Tite vai fazer mudanças nesse time para hoje. Vamos também em busca desses 3 pontos, porque o Flamengo só depende dele para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, hein? Ontem, Botafogo tropeçou no Newton Santos, Palmeiras tropeçou no Allianz. Vou falar sobre a situação da tabela também do Campeonato Brasileiro, como o Flamengo chega para ser líder do Brasileirão, só depende dele, mas lembrando, temos que ir com muita humildade, com os pés no chão, em busca desses 3 pontos. O Atlético Goianiense é o lanterna do Brasileirão, mas a gente não pode achar que o cachorro está morto, não. O Flamengo tem que entrar com muita atenção para essa partida para conseguir esses 3 pontos hoje diante do Atlético Goianiense. Vou trazer também para vocês desfalque que o Flamengo tem para essa partida, transmissão ao vivo, como e onde você vai poder acompanhar esse jogo do nosso mais querido Brasil. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, a ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar falando sobre as partidas que aconteceram ontem. Ontem, Botafogo, que é o líder, tropeçou no Newton Santos para o Cruzeiro. Cruzeiro 3-0 para cima do líder Botafogo. Lembrando, se o Botafogo tivesse vencido, teria ido a 43 pontos. O Flamengo, que é o vice-líder nesse exato momento, agora com 2 jogos a menos, vencendo hoje contra o Atlético Goianiense, esse jogo de hoje, vai a 40 pontos e assume a liderança, porque se o Flamengo vencer com um gol de diferença, o Flamengo já assume a liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo, em critério de desempate, aqui a gente vai falar aqui sobre a situação das derrotas, o Botafogo tem 4 derrotas, o Flamengo tem apenas 3. Saldo de gols também é outro ponto que o Flamengo também já tem a mais que o Botafogo, já assumiria a liderança. 1-0, 2-0, 2-1, o Mengão assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Vai a mesma pontuação, mas por critério de desempate, saldo de gols, número de derrotas, ali que o Botafogo tem mais que o Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que também poderia ter ultrapassado o Flamengo, mas não aconteceu, né? Colocou um time alternativo contra o Vitória no Allianz Parque, achou que ia ganhar, exceção Estevão, hein? Estevão teve no jogo do Palmeiras, inclusive é dúvida para o jogo contra o Flamengo na próxima quarta-feira, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador cria do Palmeiras torceu o tornozelo e segue sendo dúvida para o jogo. Mas enfim, Palmeiras perdeu por gigante vitória, né? Independentemente a gente colocar hoje na balança um time reserva do Palmeiras, um time alternativo, é muito melhor que o do Vitória, né? Em comparação. Só que o Vitória foi lá no Allianz Parque e sacudiu o Palmeiras, meus amigos. 2-0 para cima do Palmeiras e ainda teve um jogador expulso. Então tá aí os primeiros 3 colocados. Flamengo vencendo, só depende dele para assumir a liderança do Brasileirão. Bom, agora falando sobre esse jogo de hoje, provável escalação do Flamengo para esse jogo, lembrando que o técnico Tite não conta ainda com Bruno Henrique. Bruno Henrique é o desfalque confirmado para esse jogo. Varela e o Wesley devem aí brigar pela vaga da lateral, assim como também Eric Pulgar e Alan devem brigar por outra vaga junto com Gerson. Provável escalação do Flamengo para esse jogo de hoje. Vamos lá. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. A gente vê aqui algumas mudanças. Léo Ortiz deve ser escalado como titular para essa partida de hoje, ao lado de Davi Luiz. Fabrício Bruno e Léo Pereira ficam no banco de reservas. Iniciam a partida no banco de reservas. É uma opção do técnico Tite. Na quarta-feira tem um jogo importantíssimo contra o Palmeiras. No meio de campo, a gente vê ali que o
Nicolás de la Cruz também inicia o jogo no banco de reservas, assim como Matias Vinha, que foi titular na última partida. Ayrton Lucas, titular para o jogo. Eric Pulgar, titular, ao lado de Gerson, Nicolás de la Cruz e Alan. Iniciam no banco de reserva. Mais à frente, Arrascaeta titular. Luiz Araújo volta ao time titular pela ponta direita. Everton Cebolinha mantido. Havia uma preocupação de Everton Cebolinha ter saído do jogo contra o Vitória ali no banco de reservas, né? Com uma bolsa de gelo na coxa, mas não teve problema, graças a Deus. E Pedro centralizado. Então esse é o provável time do Flamengo. Essas mudanças que o Tite fez aí, pensando já no próximo jogo contra o Palmeiras. Então vamos torcer para que dê tudo certo. Só não pode fazer igual o Palmeiras ontem, Tite. Igual o Abel Ferreira ontem, né? Torcer para que a gente consiga essa vitória assim importante para o nosso Mengão queridão. Flamengo e Atlético Goianiense às 4 horas da tarde. Henrique, onde terá transmissão desse jogo? Bom, esse jogo terá transmissão com exclusividade apenas pelos canais Premiere. A Globo decidiu e mudou, né? Fez essa mudança para transmitir os Jogos Olímpicos. Com isso, deixou o jogo de hoje de domingo no tradicional horário, 4 horas da tarde, sem transmissão em TV aberta. Mas fica tranquilo, porque faltando uma hora, hora e meia antes da bola rolar, eu vou trazer aqui para você uma alternativa muito top e muito bacana para você poder acompanhar esse jogo do nosso Mengão queridão. Então fica ligadaço no canal. Se eu não deixar aqui nesse canal, vou deixar no nosso canal primário lá, nosso canal Inspiradinho pelo Mengão. Você vai lá também, acompanha o nosso trabalho lá, que a gente está sempre trazendo atualizações importantes sobre o nosso mais amado e mais querido do Brasil para esse jogo. Havia uma expectativa, né, para esse jogo de Gabigol entrar junto com o Pedro. Só que o Tite fez essas mudanças de última hora aí no último treino e vai com esse time aí, pode ir assim, uma baita mudança, né? O Léo Ortiz ganhando essa oportunidade aí, muito bacana, tá? Como a gente vem sempre cobrando aqui, torcer aí para que ele tenha mais sequência, mas em razão dessa mudança, é justamente por conta do jogo de quarta-feira. O Tite está visando o jogo de quarta-feira. O Tite vai para cima do Palmeiras. Palmeiras vem para o Maracanã e a gente precisa entrar também atento nesse jogo contra o Palmeiras. Flamengo e Atlético Goianiense. O que você achou sobre essa provável escalação do nosso Mengão queridão? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Realmente, essas mudanças que o Tite fez, ainda existe a possibilidade, tá, de o Matheus Cunha ser titular para esse jogo. Não está descartado, não. Matheus Cunha ser titular para esse jogo, porque o Matheus Cunha teve ali um momento do treino, e o Matheus Cunha também foi ali, entrou junto com os titulares. Então, mais a princípio, o Rossi deve começar como titular para esse jogo. Então, vamos ver o que deve acontecer. Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa mudança do Tite. Tamo junto, é nóis.